Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre algumas das cartas de Paulo, estamos chegando ao final desta série. Hoje estudaremos a última parte do livro de Tito, da carta de Paulo a Tito, e no próximo estudo abordaremos a carta de Paulo a Filemon. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, para juntos podermos estudar, ler e estudar a palavra de Deus. Importante também orarmos a Deus, ao nosso Pai Celeste, para que Ele nos abençoe e dirija neste estudo. Vamos lá? Acompanhe-nos nesta oração. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando e nos ajudando a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, o nosso texto que leremos hoje são duas partes. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, e depois Tito, capítulo 3, versos 8 a 11. Vamos lá, então? No capítulo 2, então, verso 11, nós lemos o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, Paulo falando a Tito. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Agora, no capítulo 3, verso 8 a 11, nós lemos o seguinte: fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Muito bem, estes dois textos nós iremos abordar ao longo da nossa reflexão. Muitas igrejas são conhecidas e operantes, mas nem sempre demonstram ou têm o poder vindo do alto. Isso aparece quando há pregações contra o pecado, mas poucas pessoas são alcançadas a ponto de mudar de vida, de tomar uma decisão a respeito da salvação. Nessas igrejas, às vezes há normas que não são cumpridas, simplesmente espera-se que novas normas sejam elaboradas, promulgadas, para que os problemas da igreja sejam resolvidos. Às vezes há muitas afirmações doutrinárias, mas pouco compromisso por parte dos crentes em seguir estas afirmações, essas doutrinas. Outras vezes há excesso de complacência com os pecados, com a disciplina e com as faltas. A escola bíblica dominical, o estudo bíblico, às vezes é colocado de lado. A escola ou os grupos de estudo são pequenos, são fracos, há pouco treinamento dos crentes e há poucas oportunidades para o serviço cristão. Então, isso são algumas características não muito positivas dessas possíveis igrejas que são conhecidas, são operantes, mas não têm poder vinda do alto. Muitas dessas questões aparecem quando a igreja tenta usar pessoas não qualificadas espiritualmente para o serviço cristão. Elas até podem parecer bem-sucedidas de acordo com os padrões do mundo, mas não de acordo com os padrões de Deus. Pode-se dizer que líderes fracos seriam responsáveis pelas igrejas serem fracas? Talvez até acho que sim, podemos dizer sobre isso. Mas é importante lembrar que líderes da igreja não são apenas
os oficiais da igreja, aqueles, por exemplo, como o pastor, os membros da diretoria ou os diáconos, mas sim todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja. Nessas cartas ditas pastorais que Paulo enviou a Timóteo e agora envia a Tito, como nós estamos estudando, Paulo está tentando demonstrar que igrejas fortes e saudáveis pressupõem a ação de líderes fortes e comprometidos com o Senhor. Por isso é que encontramos certa ênfase de Paulo quanto aos crentes em geral, incluindo aqueles que exercem liderança, a buscarem a boa conduta. Então é um ponto forte, uma ênfase que Paulo está dando nessas cartas. No próximo quadro, Paulo nos lembra que a graça de Deus nos traz salvação através de Jesus. É o que nós lemos lá naquele texto de Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Ele nos lembra também que a graça nos educa a deixarmos de lado a conduta dos ímpios. A expressão do texto que nós lemos, lá em Tito 2,12, por exemplo, menciona deixar de lado a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade e paixões mundanas mencionadas nesse verso 12? E o que elas têm a ver conosco? Impiedade é definida como o caráter ou qualidade do ímpio, falta de amor a Deus ou às coisas sagradas. Pode ser definida também como descrença, falta de compaixão, desumanidade, malignidade, perversidade. Já as paixões mundanas são aquelas que não vão junto conosco ao céu, mas ficam para trás, pois são efêmeras e se dissolvem no mundo. Há pessoas que dedicam o seu melhor e gastam todas as suas energias nas coisas que terão que deixar para trás quando abandonarem este mundo. Se uma pessoa passa a vida acumulando apenas bens materiais, não terá nada a levar quando partir para a eternidade. Outra forma para interpretarmos essa expressão paixões mundanas é considerar as coisas que não podemos colocá-las diante de Deus, as paixões que não conseguimos ou não queremos ou não podemos colocar diante de Deus. Se tais paixões nos incomodam ou nos envergonham, fica difícil colocá-las diante do Senhor. Vale notar que nem todas as paixões são más. Há muitas delas que são boas e podem sim ser colocadas diante de Deus e compartilhadas com o Senhor. Por exemplo, a paixão por certas causas, tais como proclamar o Evangelho, se engajar no ensino, envolver-se na ação social para procurar fazer diferença na vida dos outros. São todas tipos de paixões que são muito positivas. Uma das formas de nós identificarmos o dom, a vocação de uma pessoa ou o dom do Espírito Santo, que são coisas diferentes, mas apresentam mecanismos parecidos, uma das formas de nós identificarmos a vocação, como eu mencionei, é identificar o que faz a pessoa ficar apaixonada, sobre o que ela gosta, o que lhe dá brilho nos olhos, por exemplo. Então, essa paixão boa, positiva, é mobilizadora em relação à pessoa. Agora, há paixões que não são ruins em si, mas elas podem se tornar ruins. Isso poderá ocorrer quando a paixão ocupar uma prioridade excessiva na vida da pessoa. Mais crítico ainda quando essa prioridade é tão alta que a pessoa coloca aquela paixão no lugar de Deus. Aí nós encontramos o termo apropriado para isso, que é idolatria. Colocar no lugar de Deus alguma coisa que a pessoa acha mais importante, mais relevante do que o próprio Deus. Cristo, através do Espírito Santo, pode nos ajudar a termos a nossa vida exterior e interior de acordo com o que Deus pretende para nós. Isso inclui nos ajudar também a termos nossas paixões boas e de forma equilibrada. O cristão, uma vez salvo por Jesus pela graça de Deus, deve deixar de lado a má conduta. Além disso, deve buscar dedicar-se à prática das boas obras.
é o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nessa carta a Tito que nós estamos estudando agora. No próximo quadro, focando ainda na questão da conduta, Paulo estabelece deveres públicos não apenas para os cidadãos em Creta, mas para qualquer crente. Por que cidadãos em Creta? Porque no estudo anterior, quando nós abordamos a primeira parte desse estudo sobre a carta de Paulo a Tito, nós aprendemos que Tito era bispo, era um supervisor das igrejas em Creta. Então, Paulo está fixando, além dessa questão da conduta, ele vai também avançar em outras questões. A motivação para Paulo incluir este assunto de deveres práticos para os cidadãos cristãos era porque os cretenses, aqueles moradores lá da ilha de Creta, eles tinham a fama de serem rebeldes e encrenqueiros. Neste texto, Paulo estabelece 5 deveres ou 5 qualidades do bom cidadão, em especial do cidadão cristão. São deveres que foram colocados inicialmente no contexto lá dos cretenses, mas eles servem para nós hoje também. São daquele tipo de deveres ou de princípios que são universais. Eles valem em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então vamos lá, quais são os 5 deveres básicos dos cidadãos cristãos? O primeiro é que o bom cidadão está sujeito à lei. Ele reconhece que se as leis não forem mantidas, a vida torna-se um caos. O bom cidadão respeita os que têm autoridade e atende à lei e às boas normas de conduta. O cristianismo não diz para as pessoas se isolarem, mas que sejam cidadãs, que participem positivamente da sociedade onde elas vivem. Muitas pessoas, de forma egoísta, causam danos à sociedade, ou danos ao bem público, ou danos ao bem privado, por conta de interesses pessoais. Isso não é ser um bom cidadão. Um exemplo disso, de sacrificar o bem público ou o interesse da comunidade ou da sociedade em prol de um interesse pessoal, por exemplo, é aqueles que furtam os cabos de energia ou os cabos de sinalização da rede ferroviária, ocasionando paralisação e atrasos no sistema. Isso afeta negativamente o deslocamento de milhares de pessoas. Ao invés de prejudicar os outros, o bom cidadão é interessado no bem-estar da sua comunidade. Isso poderá incluir até levar essa pessoa a se engajar em algum trabalho voluntário. Muito bem, o segundo dever de um bom cidadão, que nós vemos aqui, você também pode ver na lista aí no quadro, ele não deve difamar ninguém, muito menos um irmão em Cristo. Difamar é tirar a boa fama. A palavra já nos indica o que é. Retirar a boa fama ou tirar a boa fama ou tirar o crédito de alguém, desacreditando a pessoa publicamente, atribuindo a ela um fato específico negativo. Terceiro dever do bom cidadão: ele não é briguento. Isso não significa que o bom cidadão não defenderá os princípios que entende serem corretos, mas nunca será tão obstinado a ponto de achar que a sua proposta é a única boa, desconsiderando que há outras aceitáveis além da sua própria. Permitirá que outros tenham também o mesmo direito de sustentar suas convicções como ele sustenta as suas, não colocando essas outras pessoas na condição de inimigos. Quarto dever do bom cidadão: o bom cidadão é amável. Amável no grego descreve a pessoa que não se atém somente à letra da lei, mas também ao espírito da lei. Ela procura entender qual foi a intenção do legislador. A pessoa amável está sempre interessada em considerar a justiça, mas em conjunto com a misericórdia. Com isso, ela poderá evitar alguma injustiça advinda da aplicação literal da lei. Quinto dever do bom cidadão: o bom cidadão pratica a mansidão. Mansidão é a característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas ações. Ter mansidão é o oposto de ser agressivo e rude.
Qualidades como essas, nós estamos falando de cidadãos, em especial de cidadãos crentes. Então, qualidades como essas só são possíveis para o cristão que abrir mão do seu próprio eu, deixando que a presença do Espírito Santo em sua vida dirija os seus caminhos. O bem-estar de qualquer comunidade depende de que os cristãos que nela vivem aceitem demonstrar a todos a nobreza da cidadania cristã. No próximo quadro, a passagem que nós vemos aqui, que é Tito, capítulo 3, 8 a 11, que nós lemos, essa passagem destaca a necessidade da ação cristã e o perigo de certos tipos de discussão. No original grego, porque neste texto ele se refere a falar ousadamente, então lá no original grego, essa expressão falar ousadamente tem um sentido literal de ocupar-se ou estar de pé à frente de alguma coisa. Então, em particular, ele refere-se, por exemplo, ao dono de uma tenda que está na frente da tenda, proclamando o seu produto e se empenhando em vendê-lo às pessoas que estão passando na frente da sua tenda. Referindo-se, então, a essa figura, é mais provável que essa expressão indique que falar ousadamente, falar com ousadia, implique se desdobrar em ações práticas e não apenas verbalizar alguma coisa. Por exemplo, estamos aplicando aqui o exemplo aqui, um cristão não fique apenas preocupado, não se atenha a falar, mas que ele pratique as obras de tal forma que ele possa ajudar as pessoas, que as suas obras sejam proveitosas para outros, úteis às outras pessoas. Lembrando aqui que boas obras não se refere apenas à beneficência, a você ajudar uma pessoa com uma esmola, etc., mas sim você ser amável com as pessoas, que já vimos essa expressão, você tratar bem as pessoas em geral. No verso 9 que nós lemos, Paulo nos adverte contra as discussões controversas e discussões sem valor. Acontecia naquela época que os filósofos gregos passavam grande parte do seu tempo discutindo problemas que na prática eram problemas inúteis e problemas sem valor prático. Por outro lado, os rabinos judeus passavam seu tempo construindo genealogias imaginárias dos personagens do Antigo Testamento. Novamente, discussões e exercícios inúteis. Já os escribas passavam horas intermináveis discutindo o que se podia fazer e o que não se podia fazer no sábado e quais coisas eram consideradas impuras ou puras. Naqueles tempos e hoje também há certos grupos de discussão que discutem simplesmente pelo prazer de fazê-lo. Alguns discutem sem nada concluir os assuntos de forma prática. Em especial, isso fica mais agravado quando nós estamos no ambiente da igreja, nas questões da igreja, quando as coisas se discutem e as coisas não se resolvem. Paulo está seguro de que a verdadeira tarefa do cristão é a conduta, a ação cristã e não os falatórios. Isso não quer dizer que não haja lugar para discussões, para debates, mas que a discussão seja prática. A discussão que não finaliza na ação torna-se perda de tempo. O conselho de Paulo é que se evite as pessoas litigiosas, que se evite as pessoas discutidoras. Originalmente, a palavra grega era airetikos, que dá origem à palavra herético. Então, airéticos inicialmente não tinha nenhum significado negativo. Uma airesis não era uma heresia, mas era simplesmente um partido ao qual a pessoa desejava pertencer, ou uma ideia que ela aderia. Então, era meramente uma expressão que simbolizava ou que significava a adesão de uma pessoa a uma determinada ideia. O significado negativo ele vai aparecer quando uma pessoa proclama a sua opinião privada, privativa, pessoal, sendo ela contrária ao ensino da palavra de Deus. Num sentido amplo, pode-se dizer que um herege é simplesmente a pessoa que decidiu que está certa e que todos os demais estão errados. A advertência de Paulo dirige-se
contra aqueles que colocam suas próprias ideias como verdade final, sem aceitar a possibilidade de estarem equivocadas. Os cristãos deveriam ser muito cuidadosos com suas opiniões, quando elas tendem a trazer dissensões e afastar os demais crentes na igreja. Se as ações de um crente na igreja, mesmo bem intencionadas, trazem constantemente dissensão e mal-estar na Assembleia, esse crente deve reavaliar com atenção suas atitudes, pois poderá estar sendo usado pelo inimigo para trazer a dissensão à igreja. Lembrando que o Espírito Santo é um espírito de união e não de dissensão. As ações guiadas pelo Espírito Santo não dividem as pessoas, mas as une. Se há dissensão sistemática na igreja, é provável que não seja ação do Espírito Santo, mas sim resultado da ação de Satanás. No próximo quadro, nós vemos alguns comentários adicionais sobre os falsos líderes. As ações dos falsos líderes podem afetar tanto as questões doutrinárias quanto as questões referentes ao dia a dia da igreja, quanto ao serviço cristão. Em suas 3 epístolas pastorais, que Paulo escreveu 2 a Timóteo e 1 a Tito, Paulo, além da questão da conduta do crente, ele orienta os jovens pastores, Timóteo e Tito, quanto aos falsos líderes. O grande problema é que esses líderes induzem as pessoas ao erro doutrinário, podem induzir também ao comportamento errado, de um modo geral, e podem afetar os relacionamentos interpessoais na igreja e a eficácia e a realização do serviço cristão. A influência deles, dos falsos líderes, pode até levar os crentes a se desviarem dos seus caminhos, seja por conta das doutrinas erradas, seja por conta de alguma outra prática que não é a questão doutrinária, mas práticas de comportamento, de atitudes, de maneira de tratar os assuntos. Alguns crentes podem até não se desviar da doutrina, mas poderão se afastar da igreja onde congregam ou afastar-se de certas atividades. Um crente pode não ser um falso líder, preste atenção nisso. Pode ser que ele não seja um falso líder, mas pode adotar ocasionalmente algumas das práticas dos falsos líderes, algumas de suas atitudes. Com isso, trazem resultados nefastos semelhantes ao falso líder, aquele que é o falso líder mesmo permanente, que o tempo todo está agindo de maneira negativa. Os falsos líderes tendem a se manter ativos na igreja porque há pessoas que lhes dá crédito. Em muitos casos, os ouvintes desejam ouvir deles apenas aquilo que lhes interessa. E em 2 Timóteo 4, 3 e 4, há um texto que eu separei aqui que fala desse assunto. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Nós lemos o seguinte, olha só. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios interesses. Vão se rodear daqueles que falam aquilo que elas querem ouvir, né? Como que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Outras traduções se referem aos mitos, se entregando às histórias que se contam e que se vão construindo, às vezes até podemos dizer, com algumas perspectivas persecutórias. Alguém acha que está acontecendo alguma coisa errada e aquilo fica sendo propagado, e às vezes não é errado, mas fica sendo propagado daquela forma e as pessoas ficam se alimentando daquele tipo de coisa. Se sua igreja tem alguém agindo como um falso líder, talvez, importante você observar o quanto você ouve esse falso líder, porque talvez você o esteja ajudando, dando-lhe ouvido. Como evitar as más influências dos falsos líderes? No quadro a seguir, nós vamos mostrar 8 táticas
usadas pelos falsos líderes ou usadas por quem segue algumas das suas práticas. Se você conhecer essas táticas, poderá se precaver contra quem tentar usá-las em você. Vamos lá, então, nesse próximo quadro, você tem aí a lista das 8 táticas e vamos comentar rapidamente sobre elas. Primeira tática usada pelos falsos líderes. Começam pelos mais vulneráveis. E fazendo uma referência lá no Gênesis, no começo do relato da criação, por algum motivo, na criação do homem e da mulher, por algum motivo, Eva era a mais vulnerável. Satanás conseguiu a desobediência de Adão a partir de alguma vulnerabilidade de Eva. Eva foi enganada, mas Adão não foi, ele apenas seguiu Eva. Então, primeira tática, começam pelos mais vulneráveis. Segunda tática, usam a decepção como motivação. Ao invés de focarem nas soluções, os falsos líderes focam nos problemas e mais ainda, os difundem e os espalham, procurando ficar discutindo sobre eles. Com isso, eles criam um clima péssimo na Assembleia. Apoiados por Satanás, usam a decepção, pois suas atitudes negativas reiteradas levam pessoas a se afastarem da igreja. Terceira tática, ganham a confiança logo no início. Quando se apresentam, mostram-se como alguém que sabe da verdade e oferecem ajuda. Quarta tática, causam dissensão na igreja. Não confundir, como já mencionamos, não confundir com o debate saudável sobre ideias, métodos, identificação de problemas e propostas de solução. O foco dos falsos líderes tende a ser nos problemas, como já mencionado, e não nas soluções. Com esse método, ajudam a disseminar um mal-estar geral na igreja, um mal-estar geral na congregação, induzindo a todos a ter a impressão, a achar que está tudo errado. Ao invés de tratar os problemas nos níveis executivos adequados, querem levar tudo para ser discutido em uma assembleia. Isso, obviamente, causa uma grande perturbação, dado que nem todos têm condições e tempo e interesse em discutir todos os assuntos em detalhes. Quinta tática dos falsos líderes: não revelam suas verdadeiras identidades. Voltando ao caso lá do Jardim do Éden, a serpente não mostrou sua identidade a Eva. O nome de Satanás nunca é mencionado em Gênesis 3. Satanás mostra-se como um ser prudente, inteligente, astuto e de grande beleza. Os falsos líderes normalmente aparecem como muito competentes, como charmosos, convincentes e conhecedores de coisas que normalmente se desconhece. Muitos são levados a avaliar esses líderes pelas suas aparências externas e não por suas intenções, pelo seu caráter e pela doutrina ou pela tese que eles anunciam. Sexta tática dos falsos líderes: usam arrogância, orgulho e autoridade. Ar de autoridade faz as mentiras virarem verdade. Orgulho e arrogância são atributos de Satanás. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Lembre-se que a serpente disse que Deus era mentiroso. Algumas pessoas são atraídas por esta atitude de arrogância. Como alguém tão convincente, inteligente e de boa aparência poderia estar errado? É o que passa na mente de muitas pessoas. Sétima tática dos falsos mestres: misturam erro e verdade. Fazem o bem parecer mal e fazem o mal parecer bem. Os falsos mestres mais perigosos são aqueles que usam coisas espirituais para tentar convencer os outros. Às vezes, usam até versículos bíblicos. Oitava e última tática dos falsos mestres, dos falsos líderes, priorizam a coisa errada. Satanás fez Eva se preocupar com o que Deus proibiu e a fez se esquecer da abundância das demais coisas.
Satanás é mestre em colocar o foco da nossa atenção nas coisas erradas. Concluindo, então, no próximo quadro, a importância das boas obras é destacada nesta epístola de Paulo ao pastor Tito. Não que sejamos salvos por boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Em termos de salvação, Paulo diz que somos salvos pela misericórdia de Deus, e isso aparece lá em Tito 3,5. Criar dissensões sistemáticas na igreja não é uma boa obra. As ações guiadas pelo Espírito Santo não divide as pessoas na igreja, mas sim as une. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. No próximo quadro você tem o panorama de todos os estudos que realizamos sobre algumas das cartas de Paulo. O quadro mostra o próximo estudo que teremos e oportunamente teremos um novo tema para o próximo trimestre. Deixo com você um grande abraço, espero que você tenha gostado do estudo, lembre de falar dele e mandar o link para outras pessoas e espero vê-lo numa próxima oportunidade.